Certas corridas marcam a memória dos fãs da Fórmula 1, seja por um acontecimento isolado ou pela disputa eletrizante. Alguns GPs entraram na história da categoria pelo drama e emoção do início ao fim. Vamos dar uma olhada em algumas dessas provas e lembrar por que elas eram tão emocionantes. Essa é, na opinião do canal, o top 5 de corridas mais dramáticas da Fórmula 1. Monza sempre entrega corridas interessantes. O traçado de Monza privilegia a alta velocidade, e a vantagem entre o vencedor e o perdedor pode ser literalmente de centímetros. Isso ficou comprovado no GP disputado em 1971. A corrida foi decidida em uma fração de segundo. Foi literalmente uma questão de piscou, perdeu. A categoria já era bastante conhecida e já atraía multidões para os autódromos. Quem estava em Monza no dia 5 de setembro daquele ano presenciou uma disputa acirrada do início ao fim, e mesmo nas últimas curvas não era possível definir aquele que venceria a prova. Somado a isso está o fato de que aquele foi o último ano de Monza sem as chicanes, ou seja, a pista que hoje em dia é rápida, na época era completamente insana. Mas o GP não se resumiu apenas ao fim da corrida. A vitória de Peter Gethin contra François Cevert, Mark Haywood, Ronnie Peterson e Peter Ganley ficou marcada na história, mas a corrida como um todo foi espetacular. Jack Stewart, o campeão daquele ano, largou apenas em sétimo, enquanto Chris Amon estava na pole position. Clay Regazzoni da Ferrari saiu da quarta fila e foi para a liderança logo na primeira volta, e 2 voltas depois Peterson assumiu a frente. 9 voltas depois, o escocês, junto de Jack Hicks, abandonaram. Na volta 45, a situação começava a se modelar. Enquanto os favoritos abandonavam, os 5 primeiros se agrupavam, formando um pelotão que conseguia andar mais ou menos no mesmo ritmo. Seja lá quem vencesse, aquela seria uma vitória inédita. A batalha pela vitória se desenrolou literalmente até a última curva, quando o líder Cevert e Peterson erraram de leve a freada para a curva. Isso foi suficiente para Gethin assumir a ponta na saída da parabólica, passando os dois e conquistando a vitória. O grupo passou junto na linha de chegada, o que deixou os 5 pilotos espalhados em uma diferença de 6 décimos de segundo. Já a diferença entre o primeiro e o segundo colocado foi ainda menor, de apenas 0,01 segundos. Um termo bastante usado na NASCAR é o pile-up, ou Big One. Ele é usado para descrever um acidente que envolve uma grande quantidade de carros, provocando verdadeiro caos na pista. A corrida, no dia 30 de agosto de 1998, acabou ficando escrita na memória dos fãs justamente por isso. A chuva era intensa e a neblina estava presente. A largada se deu normalmente, com o finlandês na liderança enquanto o restante do grid se esforçava para ver a pista. Logo depois da Lost Source, Coulthard, que havia largado em segundo, rodou, bateu no muro e voltou para a pista. Quem vinha logo atrás ficou sem o que fazer. Os carros começaram a bater uns nos outros, como se aquele trecho da pista fosse um grande pinball. As Jordans de Damon Hill e Ralf Schumacher, além da Minardi de Esteban Tuero, saíram ilesas. O resto não conseguiu o mesmo. Quando a poeira e a água baixaram, 13 carros haviam batido. Uma hora depois, a maior parte do grid pôde recomeçar a prova. Durante a corrida, os pilotos rodavam e batiam, até que Schumacher, então líder, encontrou o retardatário Coulthard pela frente. Coulthard até abriu para Schumacher, mas o spray de água, somado a uma atrapalhada de Coulthard, fez com que o alemão batesse e abandonasse a prova. Enfurecido, Schumacher saiu do carro e foi direto para os boxes da McLaren, onde precisou ser contido pelos mecânicos de ambas as equipes. Hill assumiu a liderança, com Ralf Schumacher logo atrás. Outros pilotos ainda abandonaram, como Ed Irvine, Giancarlo Fisichella e Shinji Nakano. A confusão era tamanha que Coulthard e Nakano voltaram à corrida mesmo com voltas atrás, na esperança de conseguir alguns pontos caso houvessem mais desistências. No fim das contas, Hill venceu, seguido de seu companheiro Ralf Schumacher. Depois da prova, foi descoberto que a Jordan havia dado ordem para Ralf para não disputar posição com Damon, a fim de evitar que os dois batessem e saíssem da corrida. Existem GPs que a gente só percebe o protagonista no fim. Esse foi o caso do GP de Sakhir de 2020. Disputado no anel externo do circuito do Bahrein, a corrida serviu de tapa-buraco no calendário de 2020 e foi épica do início ao fim. George Russell, então piloto da Mercedes, substituía Lewis Hamilton e a expectativa sobre o seu desempenho era altíssima. Logo na primeira volta, Sérgio Pérez sofreu um toque de Charles Leclerc e caiu para o último. O monegasco abandonou a prova junto de Max Verstappen. Na relargada, Russell, que já era o líder da prova para delírio de quem assistia, manteve a ponta, enquanto ocorria uma briga intensa por posições no pelotão intermediário, principalmente com Renault, McLaren e AlphaTauri. Após a primeira rodada de pit stop, Russell reclamou da falta de potência, um problema que foi logo contornado.
O caos veio mesmo com a segunda rodada de pitstops, especialmente quando Jack Aitken da Williams escapou e bateu. O safety car entrou na pista e as Mercedes apostaram em uma nova troca de pneus. Na confusão, os mecânicos misturaram os jogos de pneus e atrapalharam as paradas de ambos os pilotos, liberando Bottas com pneus velhos e Russell com os pneus errados. Russell precisou parar novamente na volta seguinte. Após a relargada, Pérez, que havia caído para último no começo, já aparecia em primeiro, enquanto Russell, de pneus médios, dava um verdadeiro show e escalava o grid, indo para segundo. A poucas voltas do fim, um pneu furado de Russell o joga para o meio do grid, abrindo espaço para Pérez vencer a prova. Aquela seria a primeira vitória de um piloto mexicano em um GP oficial desde Pedro Rodrigues, em 1970. Russell ainda conseguiu escalar novamente o pelotão e chegou em nono, atrás do seu companheiro Valtteri Bottas. Esteban Ocon e Lance Stroll completaram o pódio. Após a corrida, a Mercedes foi investigada devido à confusão com os pneus e acabou recebendo uma multa de 20 mil euros. Há quem diga que Interlagos nunca decepciona. A pista paulista entregou corridas memoráveis durante a sua história, como as vitórias de Senna em 91 e 93, a dobradinha de José Carlos Patti e Emerson Fittipaldi em 1975 ou a frenética decisão de 2012, mas nada se comparou ao GP disputado em 2008. A temporada estava sendo ferrenhamente disputada entre Lewis Hamilton da McLaren e Felipe Massa da Ferrari. Seja lá quem vencesse, aquele seria um campeão inédito. Para que o brasileiro fosse campeão, era necessário que ele vencesse a prova e que Hamilton chegasse apenas em sexto. A corrida entregou todo o drama possível: momentos de chuva, pitstops bagunçados, ultrapassagens, a rápida despedida de David Coulthard, que bateu no S do Senna logo na primeira volta, conspiração envolvendo Timo Glock da Toyota, que até hoje é acusado de ter dado posição para Hamilton, enfim, praticamente tudo o que poderia acontecer, aconteceu. Faltando 8 voltas para o fim, o drama final. Todos os 5 primeiros precisaram fazer pitstops para trocar pneus e abastecer. Glock, cujo pitstop havia sido feito na 36ª volta, decidiu ficar na pista. Com a chuva indo e voltando, a pista começou a ficar favorável aos pilotos que não haviam parado e que estavam com pneus de pista seca. Sebastian Vettel e Glock começaram a brilhar, e o alemão ultrapassou Hamilton na volta 69, justamente quando a chuva começava a apertar. Com Vettel e Glock à frente do britânico, Massa era o campeão. O piloto brasileiro fez a parte dele e cruzou a linha de chegada em primeiro. Restava esperar Hamilton. A chuva, cada vez mais forte, somada aos pneus extremamente gastos de Glock, fizeram o piloto perder completamente o rendimento. Enquanto os mecânicos da Ferrari e o pai de Felipe comemoravam nos boxes, Hamilton e Vettel conseguiram chegar no piloto da Toyota e o ultrapassaram na junção. Com isso, o piloto da McLaren foi campeão com um ponto de diferença e um título conquistado literalmente na última curva. Por mais que o GP do Brasil tenha sido emocionante, 3 anos depois a chuva novamente fez de uma corrida o palco ideal para o drama. O GP do Canadá de 2011 é até hoje a corrida mais longa disputada na Fórmula 1 e rendeu a Jenson Button a vitória mais espetacular de sua carreira. A corrida também teve todos os ingredientes necessários para o drama: chuva forte, acidentes, ultrapassagens, punições, pilotos rodando e, para Button, um ingrediente extra. Após diversos acidentes e punições, o piloto inglês caiu para a última posição, a 30 voltas do fim. A partir dali, o espetáculo se iniciou. O campeão de 2009 se aproveitou do caos para escalar o grid inteiro e conquistar a vitória. A corrida não foi fácil. Por várias vezes ela foi suspensa devido à chuva, e Button precisou de 6 paradas nos boxes. O piloto se envolveu em confusão com seu companheiro de equipe, o também campeão Lewis Hamilton. Precisou cumprir uma punição por excesso de velocidade no pit lane, teve de ser o primeiro a fazer as paradas, enfim, tudo aconteceu. Quando a corrida finalmente teve um momento contínuo, Button saiu da última posição para segundo em 25 voltas, passando por Michael Schumacher da Mercedes e Mark Webber da Red Bull. Faltava ultrapassar Sebastian Vettel, que liderava a prova. Button se aproximou de Vettel, mas eram poucos os que ainda imaginavam uma vitória do britânico, mas ela veio. Sob pressão, o piloto da Red Bull pilotava no limite e acabou dando uma leve escapada, o suficiente para a McLaren passar. Após mais de 4 horas, após cair para o último, na última volta, nas últimas curvas, Jenson Button venceu. Em um ano dominado por Vettel, o britânico conquistou a primeira de suas 3 vitórias em 2011. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!